Olá, boa tarde. Eu sou Maria Amélia Ávila e a gente está começando mais um Hoje em Dia ao vivo. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é a questão da ceia de Natal. Como é que a gente se organiza para uma ceia de Natal? Como é que a gente pode evitar exageros, né? Como é que a gente faz para poder ter uma ceia e ter um equilíbrio também para poder não ficar sentindo aquela coisa de ter comido muito. Hoje a gente vai conversar aqui com a Natália Teixeira, que é nutricionista, ela é coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Kennedy. Boa tarde, Natália. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Boa tarde Maria Amélia, boa tarde a todos. Eu é que agradeço pelo convite, né, de estar aqui nesse dia. Todo mundo aí já deve estar se preparando para a ceia de hoje à noite, então é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Exatamente, mas eu acho que ainda dá tempo de dar um tanto de dica aí para poder ajudar as pessoas, né, Natália? Com certeza, ainda dá tempo sim. E eu acho que a gente vai conseguir conversar, ter um papo bem leve aqui, bem tranquilo. Tenho certeza que quem está aí escutando e que talvez esteja, né, um pouquinho preocupado, nossa, como é que vai ser minha ceia? Vou conseguir fazer uma alimentação saudável hoje? Com certeza vai tirar boas dicas do nosso papo aqui. É verdade. A gente sabe que a gente está aí em um ano extremamente atípico, né? Que esse Natal vai ser um Natal diferente, provavelmente o Réveillon também vai ser um Réveillon diferente, mas a gente tem as nossas tradições, principalmente durante a ceia de Natal, né? E aí a gente tem aquela questão de pernil, né? De peru, tem gente que gosta de um leitão, né? Que é mais pesado. Como é que a pessoa, né, pode se organizar para tentar não exagerar? Porque é difícil, não é, Natália? É difícil. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de saúde, antigamente a gente tinha um conceito de que a saúde era só não estar doente. Hoje a gente entende que a saúde é muito mais do que isso, que é um estado de bem-estar mais amplo, que envolve o seu bem-estar físico, mas também o seu bem-estar emocional. E aí eu acho que é importante a gente começar falando que muitas vezes nessas comemorações, nessas festividades que a gente tem, na verdade, alimentações que nos trazem lembranças. Então, de repente, você citou alguns exemplos, né? Mas provavelmente cada um tem aquele prato que é mais tradicional da sua família. De repente, vai ter gente que vai ter um prato que é completamente diferente. Ah, o prato típico do Natal da nossa família é macarronada. E aí eu acho que a primeira coisa que é importante a gente dizer é o seguinte: se permita. Eu acho que a gente não precisa entrar na ceia pensando assim, nossa, eu não vou comer nada, porque nada aqui é saudável, porque eu tô de dieta, porque é isso e aquilo. Mas é importante a gente pensar também que a gente precisa ter um equilíbrio. Não adianta também a gente chegar na ceia dizendo eu não vou comer nada, assim como não vai ser saudável também eu chegar na minha ceia e dizer assim, eu vou comer tudo, como se não houvesse amanhã. Então, eu acredito que a grande questão é encontrar esse equilíbrio. Se permita, coma aqueles alimentos que você gosta, que de repente te trazem lembranças, recordações. Talvez alguns de nós não vamos poder passar o Natal com a nossa mãe, com a nossa avó, por causa, né, da Covid, mas de repente vai ter ali aquele prato que te lembra esse ente querido da sua família. Então, se permita, coma, mas também não coma como se fosse o mundo fosse acabar naquele dia ali. Então, acho que a grande chave é encontrar esse equilíbrio, é evitar, por exemplo, fazer um prato muito grande com todas as opções que você tem e que de repente você vai chegar no final desse prato, você não vai conseguir nem terminar ele de tão cheio e pesado que você vai estar. Então, acho que a gente pode sim se permitir comer aqueles alimentos que são muito gostosos, que trazem memórias afetivas para a gente, mas encontrar aquele equilíbrio ali, escolher os alimentos que você mais gosta, colocar, né, uma variedade ali dentro do seu prato de quantidade e de qualidade de alimentos que permita que você se delicie com aqueles pratos, mas sem se sentir depois
pesado fisicamente e nem pesado mentalmente, culpado por ter comido tanto. Mas se der uma exageradinha aí, se sentir um pouquinho pesado, existe alguma coisa que pode ajudar na digestão? É uma ótima pergunta, que eu acho que a gente tem que lembrar disso, não só para ajudar no posterior, mas já praticar isso desde o início, que é uma coisa que eu gosto de falar muito, que é recomendar as pessoas para beberem muita água. Então, às vezes a gente se esquece de beber água, principalmente em uma atividade festiva, de repente você se lembra de beber vinho, de beber refrigerante, de beber cerveja, às vezes até o próprio suco, mas se esquece de beber água. Então, a água, ela contribui muito para a digestão dos alimentos, ela contribui também para a nossa saciedade, então, de repente, a gente não vai sentir uma necessidade de comer tanto assim, e ela vai contribuir diretamente para que a gente também não se sinta pesado no dia seguinte. Se você beber também, ela vai, né, contribuir para que você não exagere nessa bebida e de repente não tenha ressaca no dia seguinte. Então, beber água certamente é muito importante. Mas eu ressaltaria também que dentro das ceias tradicionais, a gente sempre tem opções que incluem frutas, saladas, e isso também nos ajuda muito no processo digestivo. Então, de repente, antes de comer o pernil, o peru, o chester, qual for, né, o lombo, qual for a carne que você for comer, de repente começar com uma salada com certeza vai ajudar também no processo digestivo, vai ajudar com que você se sinta mais leve depois da ceia. Uhum. Existe alguma estratégia que a pessoa possa utilizar aí para poder organizar, né, a forma que ela vai se alimentar durante a ceia, para que ela tenha aí, que ela consiga comer quase tudo e que tenha, né? Porque a gente tem essa coisa, vou comer quase tudo, aí vai colocando, 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 quando você vê o prato já está enorme. Enorme, exatamente. Então, eu recomendaria sempre começar pelas saladas, porque elas vão auxiliar na digestão, elas já vão preparar o seu estômago para poder receber as proteínas, né, que demandam uma digestão um pouquinho maior, demandam uma secreção de mais substâncias para fazer essa digestão. Então, eu sempre sugeriria começar com as saladas, e depois, quando a gente tem uma ceia que é mais farta, que tem mais opções, eu sugeriria que você volte à mesa mais de uma vez. Então, faça primeiro, se de repente tem chester e tem uma carne de porco. Escolha uma das duas primeiro. Então, por exemplo, você come o arroz com o chester e depois que você acabar de comer, você volta e pega, por exemplo, o lombo com um pouquinho de farofa. Por quê? Se você tentar colocar tudo no mesmo prato, o que vai acontecer é esse exemplo que você deu. Você vai sair com aquela montanha do seu prato. Se você comer primeiro uma das opções, provavelmente é a que você gosta mais, a que você está mais interessado, quando você voltar, provavelmente você vai colocar menos, porque você vai saber exatamente qual é o tamanho da vontade que você está de comer aquilo ali. Não vou nem dizer fome, que provavelmente a fome já vai ter passado no primeiro prato, mas você volta mais consciente para aquela segunda vez. Porque se você colocar tudo da primeira vez, provavelmente você vai colocar as duas opções do tamanho da fome que você está sentindo naquele momento. Então, fracione aquela refeição. E geralmente a ceia dura muitas horas. A gente geralmente fica com a família um tempo maior. Então, de repente, você pode comer um pouquinho agora, senta, conversa e depois come mais um pouco. Uhum. Até porque tem que reservar espaço para sobremesa, né, Natália? Sempre. A gente tem aquela ideia de que a sobremesa vai sempre caber, mas é importante. Você falou de repente fazer uma organização, né? Essa organização, ela pode, deve ser física no seu prato, mas ela pode, deve ser também mental. Então, se você se organizar para dizer, opa, ainda tem aquela sobremesa que eu gosto muito, aquele pudim tradicional que a minha avó faz, ou aquela torta, aquele pavê tradicional que a minha mãe faz, então tenha ele em mente, porque aí você vai reservar aquele espacinho e vai ficar até gerar uma expectativa positiva de dizer, não, estou me guardando para a sobremesa porque eu quero muito comer aquilo dali. Então é bacana fazer essa organização mental também. É verdade. E como é que a gente consegue armazenar corretamente, né, os alimentos que sobram da ceia?
Olha só, essa é uma pergunta muito importante. A gente viu crescer muito a disseminação de conhecimentos importantes a respeito da contaminação por causa da Covid-19. Eu, inclusive, sou professora, né, da disciplina de higiene e manipulação de alimentos no curso de nutrição. Então, a gente sempre, esses cuidados todos que a gente está vendo sobre a Covid já são cuidados que na nutrição a gente ensina cotidianamente. E aí, de repente, em casa, muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento ou não prestam muita atenção nessas questões. E muitas vezes as pessoas passam mal depois desse tipo de festividade ou mesmo a comida estraga. Então, é importante a gente tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, se a ceia vai ser muito tarde, né? Normalmente a gente come após a meia-noite, não monte a mesa muito cedo, porque se você deixar todas aquelas preparações expostas, elas vão estar na temperatura que favorece o que provavelmente as pessoas vão conversar perto dessa mesa, e aí as gotículas de saliva podem cair nesse alimento, e a gente sabe que isso pode carregar uma contaminação. Uhum. Então, a primeira dica é não montar a sua mesa com muita antecedência. A segunda dica que eu dou é de repente, não colocar tudo à mesa. Você pode fazer uma mesa para os pratos quentes e uma outra mesa para os pratos frios. Pode fracionar esses pratos, então colocar aos poucos na mesa, exatamente para que eles não fiquem expostos muito tempo. E assim que acabar a ceia, na primeira oportunidade, a gente deve armazenar esses alimentos sempre sob refrigeração. O ideal é que aqueles alimentos que já foram expostos, que ficaram ali à mesa, que eles nem sejam armazenados. Por isso que o interessante é a gente colocar aos poucos a comida na mesa, porque de repente o que sobrou na geladeira, o que sobrou no forno, vai estar limpinho, não tem risco nenhum de alguém ter, né, deixado de ter caído saliva, de ter caído alguma contaminação ali. Então, o ideal seria a gente fracionar essas refeições, colocar menos na mesa, para que a gente possa guardar aquelas sobras limpas que não foram expostas, que provavelmente vão fazer parte do cardápio do almoço de amanhã. Pois é, porque muita gente acaba não armazenando corretamente, aí acaba tendo um problema na hora no dia seguinte ou depois, porque está com sono, porque já bebeu e acaba não dando a devida. É muito importante. Complicado a gente mexer, principalmente num momento como esse. Ter esses cuidados é fundamental, né? Porque normalmente já é fundamental, mas num momento como esse a gente tem que ter um cuidado redobrado aí, né? Sim. E uma coisa importante... E aí, o que a gente pode fazer com essas sobras? Isso. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que às vezes as pessoas acham assim, se eu esquentar, tá tudo certo, vai matar qualquer micro-organismo que tem aqui. Então não tem problema eu deixar dormir fora da geladeira, por exemplo. Isso não é uma verdade. Em primeiro lugar, porque a gente pode ter micro-organismos que são resistentes ao calor, e a gente pode ter também micro-organismos que produzem toxinas. E essas toxinas normalmente são mais difíceis de eliminar depois. E além disso, nem todos os alimentos que a gente utiliza na ceia são quentes, nem todos a gente vai aquecer. Então, se tiver, por exemplo, um salpicão, uma maionese, esses alimentos a gente não vai conseguir aquecer. Então, o ideal é que realmente a gente coloque na mesa somente o que vai ser consumido e vá repondo aos poucos à medida que as pessoas forem comendo, para que a gente possa ter uma maior segurança em relação a isso, principalmente com esses alimentos frios, como maionese, salpicão. Esses são os que a gente mais tem problemas de contaminação. Então, eles devem sempre ser armazenados na geladeira, a gente coloca à mesa à medida que as pessoas forem comendo. E aqueles alimentos que são quentes, a gente pode deixar no forno, onde ele vai manter essa temperatura, e depois que a ceia acabou, a gente guarda sempre na geladeira. Então, faz um esforcinho, não durma antes de guardar todos os alimentos. Peça a colaboração de todo mundo que tiver na casa, né, para a gente poder deixar a cozinha em ordem no final do dia, porque além de evitar o desperdício dos alimentos, isso pode facilitar também a preparação do almoço do dia seguinte com esses alimentos que sobraram. Pois é, e por quanto tempo esses alimentos podem ser armazenados?
O ideal é que a gente faça o consumo no próximo dia, se eles forem ser armazenados sob refrigeração, principalmente porque são alimentos que têm um risco maior de exposição, né? E se a gente optar por congelar esses alimentos, aí a gente pode guardá-los por um prazo maior. Mas se esses alimentos já tiverem sido expostos, eu não recomendo que a gente congele para utilizar depois. Eu recomendo realmente que a gente utilize no próximo dia, desde que eles tenham sido conservados na geladeira. É só mesmo se eu, de repente, assei 2 chesteres e usei um só. Aí, de repente, eu posso congelar aquele que não foi exposto, que não foi cortado e armazenar aí por até um mês, no congelador. Mas aí, nesse caso, tem que esperar esfriar completamente, não é isso, Natália? Então, a gente tem uma ideia de que a gente não pode colocar os alimentos quentes na geladeira. Isso não é verdade. A gente pode colocar os alimentos quentes na geladeira. A gente pode deixar eles baixarem um pouquinho a temperatura, então eu não preciso tirar do forno direto para a geladeira. Mas eu posso sim colocar alimentos quentes na geladeira. Isso vai fazer com que o resfriamento seja mais rápido e não haja tempo para os micro-organismos se multiplicarem ali. Então, não é ideal que a gente espere o alimento esfriar completamente para depois colocá-lo na geladeira, tá? Porque todo mundo acaba fazendo, espera esfriar, aí coloca na geladeira para guardar. Enquanto que é você o mais espera, comum que a gente vê, né? Enquanto a gente espera o alimento esfriar, ele chega nas temperaturas que são ideais para o crescimento dos micro-organismos. Por isso que não é interessante nem a gente esfriar a temperatura ambiente, não deixar resfriar completamente e também não descongelar a temperatura ambiente. A gente deve sempre descongelar sob refrigeração. Então, se você, por um acaso, congelou um alimento para consumir depois, ou, por exemplo, tem uma carne congelada que você vai fazer, o ideal é descongelar isso sob refrigeração, porque toda vez que a gente deixa em temperatura ambiente, esses alimentos podem atingir a temperatura que é ideal para a multiplicação dos micro-organismos. Eles gostam das mesmas temperaturas que a temperatura ambiente é ideal para eles. Tem uma pergunta: todas as preparações podem ser congeladas? Não, nem todas as preparações podem ser congeladas. Geralmente, sobremesas, principalmente aquelas que levam amido de milho, elas não se dão bem com o congelador. Mas, a princípio, as preparações salgadas, todas podem ser congeladas. A gente só tem que tomar cuidado no descongelamento. Então, por exemplo, se eu for congelar um produto que tenha vegetais, por exemplo, é possível que aqueles vegetais fiquem mais amolecidos após o congelamento. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Mas, de uma maneira geral, carnes inteiras, lombo, um chester, um peru, tudo isso pode ser congelado pronto. Inclusive, isso pode até facilitar a vida, que a gente pode preparar num dia que a gente tem mais disponibilidade e descongelar naquele dia da festividade, por exemplo. Porque, por exemplo, no caso de salpicão e de uma maionese, que é complicadíssimo, né? Porque são coisas que às vezes levam a própria a maionese em si, né? Então, assim, você tem ali é difícil isso, né? Esses produtos são exemplos dos que a gente não vai conseguir congelar, né? Então, maionese, salpicão, eles não vão ficar bons no descongelamento, porque eles levam muitos vegetais cozidos que eles vão ficar amolecidos. E esses alimentos, o ideal é que a gente prepare na hora, porque são alimentos mais suscetíveis à multiplicação de micro-organismos. A maionese, ela é muito rica em nutrientes, então os micro-organismos gostam muito dela. A gente sabe que a maionese caseira tem um grande risco de contaminação, né, quando ela é feita com ovos crus. Mas a maionese industrializada, ela também apresenta risco porque ela é um ambiente em que os micro-organismos se multiplicam com muita facilidade. Então, ela não vem contaminada da indústria. A gente pode comer uma maionese industrializada com segurança, mas se alguém conversar sobre essa maionese, se alguém tocar com as mãos sujas ou colocar uma colher babujada ali, né?
ela pode se contaminar. E ali é uma possibilidade muito grande de crescimento de micro-organismos. Então, o ideal seria realmente preparar esses alimentos na hora. Mas uma carne não seria muito Não tem problemático da problema gente nenhum. preparar e congelar. E não perde muito em qualidade. A gente viu aí que muitas pessoas acabaram, por conta da ansiedade, acabaram ganhando peso durante esse ano todo. E aí, como é que, quando chega num momento como esse, em que realmente a gente pensa em comida farta, em uma mesa, com os parentes, assim, mesmo que seja a 2 metros de distância e tudo mais, e que as pessoas tenham todos os cuidados por conta da pandemia, as pessoas que são mais ansiosas e que já estão acima do peso, quando chegar hoje à noite, assim, e amanhã, elas devem diminuir um pouquinho aí essa questão da quantidade da comida. Na verdade, existe até uma frase assim, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: o grande problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o próximo Natal. Então, a gente sabe que esse ano de 2020 foi mais difícil em todos os aspectos. E, inclusive, na área da alimentação, a gente pode fazer uma referência tanto ao fato de que muitas vezes trabalhando em casa as pessoas ficaram com menos tempo e acabaram comprando mais refeições prontas, mas também a própria ansiedade do desconhecido, de como era essa situação, pode ter despertado um gatilho, né? E as pessoas terem comido mais e comido pior. Então, não é reduzindo na ceia de Natal que a gente vai conseguir retomar um prejuízo talvez que veio do ano inteiro. É claro que a gente pode, naquele momento ali, pensar em consumir, não menos, mas consumir com equilíbrio, para que você não acorde amanhã passando muito mal, se sentindo, né, pesado. Então, é claro que a gente pode pensar nesse equilíbrio, mas eu acho que essa época do ano é uma época também que a gente começa a pensar muito no que está por vir. Então, por que não pensar em ter uma alimentação mais saudável? Se isso foi alguma coisa negativa no seu ano, se você comeu muito e isso trouxe danos para a sua saúde, seja através do excesso de peso, seja através de exames que, né, não estão representando uma saúde boa, né? Triglicéridos, colesterol, glicemia. Então, se isso é uma coisa que está acontecendo na sua vida, quem estiver nos escutando aí hoje, que estiver sentindo que isso aconteceu com você, aproveite então esse momento de fim de ano em que a gente repensa muitas vezes, né? Cria metas, estabelece projetos para o futuro. Então, coloque uma alimentação mais saudável como uma meta, como um projeto para o seu futuro. E uma alimentação mais saudável, ela não necessariamente significa, ou ela não significa uma restrição. Então, não significa que na ceia de Natal você vai ter que deixar de comer os alimentos que você gosta, e não significa que no seu dia a dia também você vai ter que fazer isso. O que você precisa fazer é encontrar um equilíbrio, é consumir menos alimentos industrializados e mais alimentos in natura, é consumir menos bebidas açucaradas e beber mais água, por exemplo. Então, é buscar fazer essas escolhas mais inteligentes, de preferência com a ajuda de um profissional, com a ajuda de um nutricionista, que com certeza vai conseguir encontrar um caminho que seja ideal para você, respeitando os seus hábitos, os seus gostos, mas é tentar buscar então esse equilíbrio, que pode trazer ganhos fisicamente falando, mas também mentalmente, que vai deixar você com uma sensação, com uma certeza de que está buscando um caminho melhor aí para o seu corpo. Em compensação, e para a gente encerrar, porque você também tem que fazer aí a sua ceia, quem conseguiu manter o peso, fazer ginástica e tudo mais, será que essa semana assim, de mais relaxamento, isso pode atrapalhar?
Definitivamente não. É como eu comecei falando aqui, é um momento de comemoração, é um momento de confraternizar com a sua família, então não é o momento de você pensar assim, nossa, vou comer aqui essa ceia e aí vou jogar todo um esforço de um ano fora, de maneira nenhuma. Assim como não dá para, na ceia de Natal, recuperar o tempo perdido do ano inteiro de más escolhas, a gente também não vai destruir todo um trabalho por causa de um dia. E esse um dia tem significados muito importantes, então a gente não deve deixar de confraternizar com a sua família, de comer os alimentos que estão ali, né, para você e que representam talvez memórias afetivas da sua família por causa disso. Não, se permita, coma, encontre o seu equilíbrio sempre. Nem para mais, nem para menos a Nem gente para deve menos. exagerar. Então encontre o seu equilíbrio, isso que é o mais importante. É verdade. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço e queria aproveitar aí o espaço para desejar a todos um Feliz Natal. Eu disse hoje para alguns colegas que nesse ano a distância é a maior representação de amor que a gente pode ter pelos nossos entes queridos. Então, se você tem uma pessoa, né, da sua família que você não vai poder estar pessoalmente hoje, mande aquele abraço, telefone, diga, olha, estou com saudade, quero te ver em breve, mas essa distância é por um bom motivo, é para que a gente possa se ver em breve. Então, eu queria desejar um Feliz Natal a todos, com muita saúde, paz e prosperidade. Feliz Natal para você também, para todas as pessoas que estão aqui nos vendo. Muito obrigada pela sua participação. Um ano novo maravilhoso para todos nós, né, Natália? Certamente. E que a gente faça boas escolhas aí para o 2021 e a minha principal dica é essa: comece de dentro para fora, comece cuidando do seu corpo, comece cuidando de você, que com certeza o ano de 2021 tem tudo para ser um excelente ano para todos nós. Muito obrigada. Eu conversei aqui com a Natália Teixeira, que é nutricionista, e a nossa, hoje em dia, ao vivo, tem o apoio das faculdades Kennedy e Promove. Então, amanhã a gente vai estar aqui de volta, mas amanhã, como é dia 25, dia de Natal, vai ser ao meio-dia. Tá ok? Obrigada, Natália. Tchau, tchau para você. Um Feliz Natal. Tchau, Feliz Natal. Tchau.